Olá, boa tarde. A partir de agora, te deixo mais atualizado com notícias do Brasil desta segunda-feira, dia 10 de abril. Começamos essa edição falando sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que começou hoje. O Ministério da Saúde quer imunizar até o dia 31 de maio 90% do público-alvo, que inclui crianças, idosos, gestantes, pessoas com imunidade baixa ou com doenças de nascença, como diabetes e problemas cardíacos. E falando em gripe, vacinação como prevenção, é durante o outono e o inverno que o vírus sincicial respiratório aparece com mais frequência. E são as crianças e os idosos que mais sofrem com esse problema. Conhecido por ser o vilão da temporada outono e inverno, o vírus sincicial respiratório apresentou uma mudança no comportamento nos últimos anos. Dados do Ministério da Saúde, coletados e monitorados pela Fundação Oswaldo Cruz, mostram que o problema, que aparecia pouco nos meses mais quentes, tem maior circulação também no verão. O vírus sincicial respiratório esteve presente em 30% dos casos de doenças respiratórias registradas no Brasil nos 3 primeiros meses de 2023. Entre janeiro e março, foram mais de 3.300 infecções. Dessas, 95% atingiram apenas bebês e crianças de 0 a 4 anos. A doença pelo vírus, que é muito transmissível e perigosa, só perde para a Covid-19, que ainda representa mais de 50% dos casos positivos entre doenças respiratórias. Em 2022, foram registrados 14.489 casos do vírus sincicial no Brasil. Destes, 13.542, ou 93%, se deram somente na faixa etária de 0 a 4 anos. Os sintomas desse vírus são parecidos com os de um resfriado comum: febre, tosse, espirros, coriza e mal-estar. Em adultos com imunidade elevada e boas condições de saúde, eles desaparecem em poucos dias. Mas entre os pequenos e os mais idosos, a infecção pode evoluir e atingir brônquios, alvéolos e pulmões. Entre os sinais estão febre alta, muita tosse e principalmente dificuldade para respirar. O vírus é muito contagioso e é transmitido pelo ar ou pelo toque de objetos contaminados. Para a prevenção, deve-se evitar ambientes fechados com aglomeração, fazer a higienização das mãos e fazer uso de máscaras, que ajudam na redução da transmissão. E olha só que interessante, um antibiótico que muda de forma pode ser uma arma super importante para evitar mais de 1.200.000 mortes por ano no mundo. Funciona assim: quando o vírus ou bactéria entra no organismo, o medicamento identifica o invasor e se transforma para combater e matar o que poderá causar uma doença. Para chegar ao novo remédio, o laboratório Cold Spring Harbor de Nova York, nos Estados Unidos, utilizou a técnica da clínica do clique, que ganhou o Nobel de Medicina do ano passado. A equipe também usou o Buvaline, que é uma molécula cujos átomos trocam de lugar facilmente. Nos primeiros testes, a droga mostrou ser eficaz contra as doenças resistentes a antibióticos, que provocaram 1.200.000 mortes no ano de 2019. O laboratório ainda vai fazer alguns testes para que o novo antibiótico seja colocado no mercado, mas já descobriu que funciona. A direção da empresa de saneamento básico de São Paulo prometeu que vai analisar o que está acontecendo em algumas regiões da cidade que não tem coleta de esgoto e, mesmo assim, recebem boleto para pagar a tarifa. O acordo foi fechado pelo presidente da Sabesp, André Salcedo, com a deputada Tabata do Amaral, do PSB, que entrou com uma ação para evitar a cobrança, o que é considerado abusivo e ilegal, como acontece na favela Vietnã, no Jabaquara, na zona sul da cidade. O preço dos combustíveis deixou a liderança dos principais motivos para os brasileiros não comprarem um veículo novo. Olha só. A pesquisa Ipsos Drivers, realizada em dezembro e divulgada agora, mostrou que a ordem voltou ao normal. O custo para manter um carro, o que inclui manutenção, seguro e impostos estaduais, voltou ao topo do ranking, com mais de 34% das respostas dos 1.200 brasileiros que responderam o levantamento online. Em segundo lugar, apareceu um dos atuais vilões de qualquer compra, que são os juros dos financiamentos, com 32,5% das respostas.
Empatados nos mesmos 32,5% das respostas, aparecem os combustíveis, que em junho do ano passado atingiram a média de R$ 7,30. Estes são os principais motivos para o consumidor deixar o carro na concessionária e procurar alternativas, como transporte público e aplicativos. E quem não procura um carro novo fica com o usado mesmo, sem pensar em trocar, porque já sabe o quanto vai gastar, sem acrescentar nada ao orçamento. Mas quem ainda quer e precisa trocar de carro e opta pelo usado, procura por aqueles veículos que tenham mais de uma década. Quem conta mais sobre o assunto é a repórter Maria Clara Leite. Preços, juros altos e a dificuldade de crédito para a compra de veículos 0 quilômetro são alguns dos motivos para o aumento das vendas dos usados. Não aqueles seminovos, mas os modelos com mais de 10 anos de uso. Segundo a FenaBrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, esse mercado ganhou força nos últimos 4 anos, quando a comercialização dos chamados jovens usados caiu de 64% do total das vendas em 2019 para 51% no ano passado. Enquanto a participação dos carros acima de uma década de uso nesse mercado passou de 36% para 49% no mesmo período. A faixa que ganhou mais força foi a de carros de 11 a 15 anos de uso. Agora, em 2023, o destaque foi dos automóveis acima de 13 anos, que entre janeiro e março corresponderam a quase 22% das transferências de propriedade. Foram 3.360.000 unidades transferidas no período, de acordo com a Fenauto, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores. Essa mudança na aquisição de veículos que vem do menor poder aquisitivo da população preocupa órgãos como a FenaBrave, já que, como pontua a entidade, automóveis mais velhos são menos seguros, poluem mais e são grandes responsáveis por congestionamentos por quebrarem em vias públicas. E o Pix bateu novo recorde. Em apenas 24 horas, os brasileiros fizeram 122 milhões e 400 mil transações através do sistema de movimentação instantânea. Com isso, segundo o Banco Central, na última quinta-feira foram movimentados 63 bilhões de reais. O roubo e o furto de cabos de telecomunicações cresceram 14% em 2022, segundo dados da Conexis Brasil, sindicato que reúne as operadoras TIM, Vivo, Claro, Oi, Algar e Sercontel. Durante o ano passado, foram furtados ou roubados 4 milhões e 720 mil metros de cabos. Em todo o ano de 2021, foram 4 milhões e 130 mil metros. A quantidade de cabos furtados em 2022 seria mais do que suficiente para cobrir em linha reta a distância entre o Monte Caburaí, em Roraima, o ponto mais ao norte do Brasil, e Arroio do Chuí, em Rio Grande do Sul, o ponto mais ao sul. O aumento no volume de cabos de telecomunicações furtados preocupa o setor e ocorre após essas ações criminosas terem registrado uma queda de 11% em 2021, na comparação com 2020. São Paulo segue sendo o estado que mais sofre com essas ações criminosas. No ano passado, foram furtados ou roubados 1 milhão e 35 mil metros. O volume caiu 4,2% na comparação com 2021, quando o estado teve 1 milhão e 81 mil metros de cabos de telecomunicações furtados ou roubados. E olha só, uma mulher na Nicarágua resolveu inovar e resolveu o problema que muitos passageiros enfrentam com o preço dos alimentos servidos a bordo de um avião. Ela simplesmente levou uma marmita. Isso mesmo, Alicia Reis chamou a atenção quando distribuiu frango e batata frita para a família. E como não deixaram que ela levasse os talheres, não teve dúvidas. Todos comeram com as mãos. É bom saber que um passageiro pode levar comida durante a viagem, desde que embalada e sem cheiro. A Alicia, pelo jeito, pegou um voo bem econômico.
E o homem que matou 4 crianças em uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, na semana passada, agiu sozinho. A conclusão foi divulgada pelo delegado-geral catarinense Ulisses Gabriel, depois da análise do celular do assassino. O criminoso está preso preventivamente. E para a gente encerrar essa edição de segunda-feira, um professor lá da zona rural do Peru passou a ser encarado como um herói. Todos os dias, para que seus alunos não deixem de estudar, ele atravessa um a um, em suas próprias costas, o rio que fica entre a casa deles e o colégio. A atitude foi registrada e, claro, foi parar nas redes sociais. Olha só. Angel Carrasco, que de carrasco não tem nada, vai todo dia à beira de um rio e carrega, um por um, 7 alunos que teriam que enfrentar as águas do rio. Às vezes, a correnteza bate no joelho, nas costas ou está muito forte. Para evitar tudo isso, Angel substitui o trabalho que as autoridades locais não fizeram, que seria construir uma passagem no local. E ele, sendo a própria passagem, não cobra nada. Ao contrário, dá estudo às crianças. Detalhe é que para onde os alunos serão levados não tem o mínimo, como banheiros e água corrente. Mas o professor, que é pai de 2 filhos, segue em frente e diz que não vai desistir. Garante que faz o trabalho com orgulho e que um dia os filhos conseguirão seguir em frente, não para cruzar um rio, mas vencer as dificuldades naturais da vida. É que essa atitude inspire mais pessoas. Eu fico por aqui, já às 6h30, a Juliana Dariva traz mais notícias para você. E às 10 da noite eu volto ao vivo com Alexandre Giaquetto no Jornal das 22. Obrigada pela sua companhia e uma excelente semana para você. Tchau.